Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o quarto episódio da nossa série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Eu sou a Aline Oliveira e fica comigo porque hoje nós vamos falar sobre Agar. Quem conhece a história de Agar? Agar, a serva de Sara. Aquela moça que foi entregue a Abraão para que pudesse gerar um filho em seu lugar. Agar, ela foi uma escrava. Para quem assistiu o episódio anterior, falei sobre a vida de Sara. Em uma dessas situações na qual Sara foi levada de Abraão para tomada por um dos governadores da época, dos homens poderosos da época, quando Sara foi restituída, ela foi restituída com ciclos de prata, mas também com servos e servas. E nesse contexto histórico, Agar vem junto. Agar não é uma mulher da casa de Sara e de Abraão. É alguém que veio como escrava para dentro deste lugar. Então, muitas vezes a gente olha para Agar como se ela fosse uma oportunista, mas na verdade ela era uma mulher que estava no contexto errado de uma história que ela não estava ali porque ela queria. Quantas e quantas de nós, mulheres, já passamos por uma situação como essa? Às vezes a gente até julga a Agar dizendo: que mulher, né? Traiu seu senhor, deveria estar honrada por poder fazer isso. Mas o contexto de Agar não era bem esse. Ela estava em um lugar que ela não pediu para estar. E ela foi colocada em uma situação que ela também não queria. Imagine se você comigo, no lugar dessa mulher, ter que se deitar com um homem que não é o seu marido para satisfazer a vontade de uma outra mulher. Quando a gente olha por essa perspectiva, a história de Agar, ela nos gera compaixão, não é verdade? Ela faz com que a gente entenda um pouco do seu contexto. E ao invés de olhar com olhos de julgamento, a gente começa a se colocar no lugar dela, para tentar compreender tudo que ela passou. E o que nós podemos aprender com essa mulher? Existem duas lições muito importantes que ela pode nos ensinar através da Bíblia. A primeira vez que nós ouvimos falar de Agar, nós ouvimos lá no capítulo 16, quando fala que Sara, mulher de Abraão, não podendo dar filhos a Abraão, ela chama, né? Ela pega a sua serva egípcia, por nome de Agar, e entrega a Abraão para que Abraão se deite com ela e tenha filhos. E o fato dessa questão acontecer acaba na consequência de que Agar, ela concebe um filho realmente. Ela engravida. Só que no momento em que ela engravida, ela começa a desdenhar de Sara. Existe uma questão que ali acaba sendo um divisor de águas na história de Sara, na história de Abraão e na história de Agar. Neste momento, ela entra em competição, entre aspas, com a sua senhora. Mas aqui a gente sabe que o servo não é maior que o seu senhor. E neste momento, acaba acontecendo uma situação na qual Agar, ela foge do lugar onde ela está. E a gente vai aqui, ó, compreender o contexto da história, que após ser rejeitada, Sara, ela vai até Abraão, dizendo assim: olha aí o que aconteceu.
Depois que essa serva concebeu um filho seu, depois que ela descobriu que estava grávida, agora ela fica me rejeitando. Então Abraão diz: esse problema é seu, não é meu. E no meio desse pano de fundo, Agar foge para o deserto. Quantas de nós já estivemos em situações nas quais nós não gostaríamos de estar? Situações onde nós fomos colocadas de forma forçada. E por isso acabamos fugindo para o deserto. Mas existe uma coisa que Deus ele não permite que aconteça. Todas as vezes que nós fugimos de um contexto, ainda que nós não tenhamos sido as responsáveis por estar ali, mas se nós fugimos debaixo de desobediência, essa é a primeira lição. O Senhor ele nos fará voltar. Todas as vezes que nós sairmos de um ambiente debaixo de rebeldia, de desobediência, ainda que seja algo, eu não tenho nada a ver com a história. Quando a gente sai debaixo de rebeldia, de desobediência, de desonra, Deus manda voltar. O interessante é que aqui a gente olha e vê que, tendo, no versículo 7, tendo-a achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai. Ela era serva de quem? De Sarai, né? E ela estava brigando com quem? Ela estava se rebelando contra quem? Então, o anjo diz assim: aonde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Quantas vezes a gente está bravo com alguém e a gente quer fugir da presença dele? Do pai, da mãe, do esposo, de alguém que tem autoridade sobre a nossa vida, de um pastor, de uma pastora. Eu não quero saber daquela pessoa, eu tô com raiva, eu tô com. E olha o que o anjo responde para ela. Então disse o anjo do Senhor: volte para a tua senhora e humilha-te. Como assim? Eu não pedi para estar nessa situação, eu tô com raiva de todo mundo. Eu deveria ser acolhida. Volta e humilha. Se você saiu debaixo de desonra, debaixo de rebeldia, debaixo de confusão, volta e te humilha. E olha o que ele fala. Volta e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: eu multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Deus diz assim, através do anjo: volta lá, conserta, porque eu vou te abençoar. O anjo iria abençoar, Deus iria abençoar se ela não voltasse? Com certeza não. Nós precisamos entender e aprender essa primeira lição, que é, ainda que a gente não tenha pedido para estar em alguns lugares, nós precisamos ter humildade e ter um coração ensinável a nível de quando o Senhor falar, volta lá e reconcilia, volta lá e te humilha, volta lá, pede perdão, volta lá e reconhece sua falha, a gente precisa voltar. Porque é o Senhor quem justifica, é o Senhor quem entra em favor daqueles que ele vê que estão sendo prejudicados. A palavra de Deus diz assim que o próprio Deus diz lá em Isaías: a vingança pertence a mim e a ninguém mais. Então, quando a gente sentir que foi injustiçado, que foi negligenciada, que foi abusada, que foi enganada, traída, ou o que quer que seja, nós precisamos entender que nós devemos nos submeter a Deus, somente a Ele. E se Ele mandar voltar e consertar, ainda que a gente ache injusto, ainda que a gente fique igual o Chaves, mas Deus, sabe assim, eu não queria voltar lá, mas que coisa. Mas volta em obediência a Deus, porque é Ele quem cumpre as promessas, não são os homens. E então ela volta e fala que a promessa continua aqui, dizendo no 11 que Deus disse ainda ao anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E aí, mulher, você está se sentindo injustiçada? Você está afligida?
O Senhor é quem nos acode em meio às nossas aflições. E ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Então Deus já dizia o que a gente vive hoje com os povos muçulmanos. O Senhor já sabia o que iria acontecer. E acontece que Agar, ela volta para debaixo da tutela de sua senhora Sara. Nós precisamos aprender isso com Agar. Quando for Deus falando, ainda que você não entenda, obedeça. Essa é a primeira lição. A segunda lição nós vamos aprender na segunda parte que fala de Agar, que é lá no capítulo 21. Isso, a partir do versículo 8, que diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Aquele dia, Sara deu uma festa. E o filho Ismael, que já era mais velho, zombava do filho dela. Houve o quê? Uma discussão, um desentendimento, no qual a própria Sara chegou e falou para Abraão: rejeita essa escrava e filhos seu. Ah, agora é dele, né? Na hora de arrumar o filho, foi ela que foi arrumar para ele. Aí, na hora de resolver o problema, Sara vai e diz: rejeita essa escrava e o seu filho. Mas, olha só, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Para Abraão foi algo muito difícil, porque a gente cria os filhos, ainda que não era dela, era dele, e ele sentia. Então, o que que aconteceu? Ele ficou entristecido, mas Deus ele vem e fala: dessa vez vai acontecer uma situação semelhante com Agar, aonde Deus, o próprio Deus diz a Abraão: não te pareça mal por causa do moço, por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da tua serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, o que que aconteceu? Abraão foi e despediu Agar. Aquela mulher que, quando engravidou, fugiu para o deserto, agora não estava fugindo, estava sendo enviada para o deserto. Entende a diferença? Essa história, a gente vai até o final e a gente compreende o quê? Abraão, ele se levantou, ele tomou pão e um odre de água e colocou nas costas de Agar e entregou o filho dela e despediu, disse: vai embora, vai. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Só que esse deserto era diferente. Essa é a segunda lição que a gente precisa aprender. Todas as vezes que a gente sai por uma confusão, por desobediência, por desonra, por qualquer outra coisa, Deus manda a gente voltar. Só que quando as pessoas que deveriam, as que têm autoridade sobre a nossa vida, as pessoas do ambiente nos despedem e nos abençoam, porque, ainda que fosse injusto aos nossos olhos humanos, Abraão estava debaixo de uma direção de Deus. E Abraão ainda deu algo para ela, não mandou ela com a mão na frente e outra atrás. É claro que, se a gente for olhar no nosso contexto de hoje, nossa, que cruel. Não, ele estava debaixo de uma resposta de Deus. Só que existe uma lição que a gente precisa aprender aqui. O ser humano não é capaz de suprir as nossas necessidades. Nem eu, nem você, nem ninguém da nossa vida pode suprir as necessidades que o ser humano tem. Então, aquilo que Abraão entregou para Agar foi por um tempo limitado. O pão e a água se acabou. Do mesmo jeito que a palavra que eu te entrego hoje, ela vai se acabar. Ela vai te sustentar por um período, mas se você não buscar na fonte, se você não aprender com o Senhor, isso vai cessar na sua vida. O alimento, ele só alimenta uma vez só, a menos que você busque na fonte. Aí você vai ter alimento eterno.
aquilo que o homem poderia fazer por Agar cessou. E então ela começa a se desesperar. E ela sai errante. Ela continua caminhando. E quando ela pensa, vou perder tudo aquilo que eu conquistei, vou perder meu filho, aquilo que eu mais amo, ela coloca ele debaixo de uma palmeira e sai. A palavra diz que com a medida de um tiro de flecha. Naquela época se media assim, não tem os arqueiros? A distância que uma flecha alcançava. Então ela não estava nem perto demais, nem longe demais. Porque na cabeça dela ela falou assim: eu não vou morrer, eu não vou viver com a última lembrança sendo eu ver meu filho morrer na minha frente. Então ela coloca o filho debaixo de uma palmeira e ela sai. E ela sai desesperada, chorando. O desespero faz com que a gente não enxergue o que Deus está fazendo na nossa vida. Essa é a segunda lição que a gente precisa aprender. Quando é Deus que está fazendo, ainda que nós estejamos em meio a um deserto, nós estamos no lugar certo, porque é Deus que nos colocou ali. E a palavra diz que o Senhor ele não está ouvindo o choro de Agar, ele está ouvindo o choro do menino. Deus, no versículo 17 do capítulo 21, diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse: Que tens, Agar? Quantas e quantas vezes isso não acontece conosco? A gente deixa aquele projeto, a gente deixa aquela pessoa que a gente ama, que a gente tem gerado no Senhor, para que haja salvação, para que haja cura na vida dessas pessoas. E a gente deixa ela lá debaixo da palmeira, porque a gente fala assim, tá perdido, não tem mais condição, eu não tenho mais recurso, não tenho mais força para alimentar isso. E a gente sai dizendo assim, eu não quero ver isso morrer, eu não quero ver as últimas palavras, eu não quero ver. Só que aí Deus vem e fala assim, o que tá acontecendo? Por que você tá tão desesperada, mulher? Deus, ele nos fala isso comigo, com você hoje. Por que você está tão desesperada com o teu filho, com o teu projeto, com o teu sonho, com aquela promessa que eu te dei? Ué, eu estou ouvindo o choro e não é nem o teu, é o daquele que está lá debaixo da palmeira. Porque eu tenho promessa com ele, não é nem com você. Tem coisa que eu vou entregar na mão dele, não é na tua. O Senhor, ele nos dá esse ensinamento hoje. Que quando é o próprio Deus quem está nos mandando ao deserto, ainda que a gente esteja lá, o Senhor vai prover. De tal forma que aqui o anjo fala a essa mulher, Agar, que nos ensina tudo isso. Olha que lição maravilhosa. No 18, ergue-te, levanta-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, volta lá, pega o que é teu, você deixou lá por quê? Levanta, porque eu farei dele um grande povo. Sabe aquele projeto que você escondeu, que você deixou? Ela falou assim, vai morrer mesmo, eu vou deixar pra lá? Eu tô falando você, tá? Quem tá aqui tá entendendo. Você volta lá, você se levanta, você volta lá, toma pela mão, porque Deus vai multiplicar e vai levantar um grande povo através disso. Aquele filho que você acha assim, tá desviado, tá, vai nessa. Deus ainda vai levantar um grande povo através da vida dele. E é isso que o Senhor tem para nos ensinar através da vida de Agar. Ele abriu os olhos daquela mulher, no versículo 19 diz, e abrindo-lhe os olhos, Deus, abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo até ele, encheu de água o odre, e deu a beber o rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro. E aí? Será que você pode crer nessa palavra de hoje? Nesse ensinamento e aprender com essa mulher chamada H? Esse é o ensinamento que nós podemos aprender hoje.
Esse é o quarto episódio da nossa série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Eu me chamo Aline Oliveira e eu quero te fazer um convite. Se esse ensinamento ele fez sentido, ele tocou o seu coração, ele está gerando uma transformação na sua mente, na sua vida, eu quero te convidar a curtir este vídeo, a se inscrever no canal e a compartilhar com o máximo de mulheres que você consegue, para que essas mulheres também sejam transformadas. Você não está no lugar errado. Hoje você faz parte de mulheres que podem ajudar a vida de outras mulheres e ensinar também através dos seus testemunhos, através da sua vida, assim como as mulheres da Bíblia. Esse é o nosso quarto episódio e eu te convido a acompanhar o próximo juntamente comigo. Até mais.